Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica, terceiro ano do ensino médio, do FRJ Campus Pinheiral. Então, nessa aula de número 15, a gente vai continuar o assunto da aula passada. Vamos continuar falando de reações orgânicas, reações dos compostos oxigenados. Na aula passada nós vimos reações de álcoois, cetonas e aldeídos. E agora vamos continuar com as demais substâncias oxigenadas, hoje focando principalmente nos ácidos carboxílicos e nos ésteres. Lembrando que todo o conteúdo que a gente está utilizando está no nosso livro didático. Lembrando também que aqui a gente está vendo exemplos, estão vendo os exemplos mais consistentes, mas tem outros exemplos, curiosidades, como eu falei, são capítulos enormes. Quem tiver interesse aí, eu recomendo que deem uma olhada, deem uma lida para adquirir mais conhecimento. Tem muita coisa interessante lá ligado no nosso dia a dia também. E vamos continuar a capítulo 10, reações envolvendo funções oxigenadas. Terminamos hoje para depois na próxima aula falarmos das nitrogenadas, halogenadas e demais. Pois bem, aula 15. Reações orgânicas, compostos oxigenados, parte 2. Agora vamos aos ácidos carboxílicos, que são muito utilizados, principalmente na área de alimentos. Vinagre, que é o ácido acético, que a gente já falou tanto. O chucrute, que é um repolho, né, que ele é guardado em ácido, né, em meio ácido como condimento. Coalhada, né, qualquer coisa que você azeda com ácido, que gera ácido, como o ácido lático, por exemplo. Além das propriedades, né, benéficas à saúde, ele também tem a questão de conservação dos alimentos. O meio, quando ele fica ácido, as bactérias não crescem nele, tem uma tolerância para crescer esses alimentos. Tá? A origem da palavra vinagre vem de vinho azedo, né, acetum. Né? Esclarece o processo de obtenção, era só deixar o vinho azedar. Quando ele reage com oxigênio, como já vimos, né, a reação do etanol com oxigênio, né, vai gerar primeiro aldeídos para depois gerar ácidos carboxílicos. Então você tem esse azedamento do vinho devido à oxidação desse álcool que vai no final gerar ácido acético. Tá? Qualquer coisa, volta lá na página 194 do livro ou então na nossa aula passada que você vai ver isso. A glicose, ela pode ser fermentada, né, para reações de oxidação por micro-organismo, inclusive até no nosso próprio organismo, uma reação biológica muito comum, e gerar o ácido lático, presente em iogurte e outros produtos assim. Assim como o etanol em ácido acético, e você vê que todos eles têm o quê? A carboxila COOH com o hidrogênio ácido aqui, que a gente tanto falou. Então, os ácidos são muito utilizados na indústria alimentícia, e também como aditivos, né? Há séculos a gente já faz uso de aditivos alimentares para preservar nossos alimentos, enfim. E como eu falei, a acidificação do meio, né? Eles são muito importantes. Ele é importante, né, para, né, evitar a proliferação de micro-organismos. Pois bem, claro que não se usam só acidulantes. Tá? Tem uma gama, tem os conservantes, tem os estabilizantes, tem um monte de aditivo alimentar que a gente estuda. Pois bem, então eles podem também ser utilizados como agentes processantes, eles são utilizados para controlar a alcalinidade, algumas reações de controle de pH mesmo. O ácido cítrico ele pode tamponar o meio, ser utilizado como solução tampão. Como conservante, né, como eu já falei, como agente quelante, eles podem sequestrar alguns grupos, né, como cálcio, magnésio, enfim. Então, eles têm bastante utilidade e a gente pode ver aqui esse CO2H, ele está escrito aqui na forma contraída, como a gente já viu, mas também são carboxilas, ok? COH, é isso daqui. Temos aqui o ácido benzoico, tá? O EDTA, que é o ácido etileno diamine tetracético, tem 4 ácidos acéticos, e esse daqui tem uma função quelante. Não tanto pelo ácido, mas também por esses nitrogênios aqui. Enfim, são todos ácidos carboxílicos de importância alimentar. Bom, e como nós obtemos os ácidos carboxílicos? Já vimos algumas.
por exemplo, oxidação de álcoois, tá? Com permanganato de potássio ou dicromato de potássio em meio ácido. Tá? Então, a gente pode oxidar qualquer substância orgânica, tá? Inclusive alcenos, tá vendo? Como a gente já viu, ou álcoois, e a gente vai gerar ácidos com essa reação com o dicromato ou permanganato em meio ácido. Né? Olha só, aqui a gente tem a hidroxila, deixa eu apagar isso daqui para não... A gente tem hidroxila simplesmente sendo substituído por uma carboxila, o resto da molécula não muda. Aqui, obviamente, o ataque vai ser na dupla ligação, quando a gente falar de alcenos. Ok? Se for um alceno terminal, como a gente viu, ele vai gerar o ácido terminal aqui. Agora, se for um alceno cuja dupla ligação está no meio da molécula, ela vai quebrar e vai gerar um ácido aqui e um ácido aqui, perdão, uma cetona, desculpa, aqui e um ácido aqui. Ok? Porque quando ele colocar o oxigênio aqui, vai virar uma cetona. Né? Só em duplas ligações de carbono terminal que eu vou gerar ácidos. Mas isso daqui já foi visto, só revendo que são formas de obtenção de ácido, a gente já viu em outros capítulos, aqui em outras aulas. Tá? E a hidrólise de éster, a gente chegou a ver isso quando nós estudamos os ésteres. Tá? Na verdade, a gente já viu que os ácidos carboxílicos, quando reagem com álcool, geram ésteres. E da mesma forma, em meio ácido, se nós reagirmos um éster com uma água, há um rompimento dessa ligação éster. Tá? Aqui nós vamos formar o ácido e aqui nós vamos formar o álcool correspondente. Já estudamos, inclusive, essa reação. Qualquer coisa, volta lá na aula de ésteres, né, de substâncias, na aula de funções orgânicas, quando a gente fala dos ésteres, que isso daqui também já foi explicado. Mas, enfim, é uma forma de obtenção do ácido carboxílico. É só fazer a cisão do éster, tá vendo? Aqui o ácido formado e aqui o álcool ou fenol, né? Se for um éster de fenol formado. Pois bem, e os ácidos graxos, que a gente já falou tanto, né? Principalmente quem é da área de alimentos aí, ouve falar muito, mas no nosso cotidiano do dia a dia, eles são ácidos orgânicos. Inclusive, na aula de ácidos carboxílicos, a gente também chegou a comentar sobre isso. Eu falei que depois falaríamos mais na frente mais sobre os ácidos graxos. E eles são ácidos carboxílicos de cadeia longa, em geral com 12 ou mais átomos de carbono. Então, eles têm a carboxila ácida e tem um R de pelo menos 12 carbonos, podendo ter 20, 24, tá? Todos de origem natural. Então, os ácidos graxos eles são muito pouco solúveis em água, justamente porque mesmo tendo esse grupamento que é bem solúvel em água, pode até fazer ligação hidrogênio ou até processos de íon dipolo quando ele está ionizado, ele tem uma parte apolar muito grande. Então, isso acaba influenciando na sua solubilidade em água, acaba baixando essa solubilidade. Tá? Tanto que eles são componentes principais das gorduras, né? Então, eles desempenham uma série de papéis importantes no metabolismo dos seres vivos, provém de óleos vegetais ou de gorduras de origem animal. Então, os triacilgliceróis, que é outro nome para o que a gente já ouviu falar, que são os triglicerídeos, tá? O que eles são? Vou colocar aqui. Isso daqui eu tenho uma parte central que, na verdade, se você olhar isso daqui e eu substituir CH2, CH, CH2, um O para cá, um O para cá e um O para cá. Se eu substituir isso daqui por H, eu vou ver que eu vou ter aqui o 1, 2, 3 propanotriol. Que é quem? O glicerol. Ou seja, dessa forma, a gente tem aqui
o glicerol com 3 ácidos carboxílicos ligados a ele. Tá? 3 ácidos carboxílicos. Isso daqui é uma ligação do tipo éster. É um éster de glicerol. É um triacilglicerol, triglicerídeo. São 3 ácidos graxos esterificados. Eu vou desenhar em outra cor aqui a ligação éster, tá vendo? C dupla O, CO e o carbono. Ó, C dupla O, CO e o carbono. C dupla O aqui, CO e um outro carbono. Então, são 3 ésteres, ok? E quando nós hidrolisamos esses ésteres em água, com água no meio ácido, que nem uma hidrólise de um éster qualquer, nós obtemos o glicerol novamente e ácidos graxos. Nesse caso aqui, 2 moléculas de ácido palmítico, que tem 16 carbonos, e uma de ácido estéreo, que tem 16, 17, 18 carbonos, que são ácidos graxos de cadeia longa. Então, isso são ácidos graxos. Vou apagar aqui, porque a gente já desenhou o glicerol, já tem desenhado o glicerol ali do outro lado. Então, nós temos aqui um ácido graxo saturado. A gente vê que não tem nenhuma dupla ligação nele. A gente já sabe o que é saturado e insaturado. E aqui uma insaturação nele. Esse é um ácido insaturado trans. A gente também já viu isso na aula de isomeria geométrica, que é um hidrogênio para cima e um hidrogênio para baixo. E temos o ácido graxo cis, que são os 2 hidrogênios para baixo ocupando o mesmo lado do plano. Naquela aula eu ensinei a traçar um plano de simetria aqui, tá? No caso aqui o plano de simetria bem onde está a dupla ligação, e aqui os hidrogênios em lados opostos, aqui os hidrogênios no mesmo lado. Então esse é um ácido cis e esse é um ácido trans. Pois bem, que reações os ácidos carboxílicos podem fazer? Além da famosa reação ácido-base que ele faz, né, onde o ácido carboxílico ele pode reagir como ácido, como uma base, por exemplo, NaOH, e gerar o sal de ácido carboxílico, O menos Na mais água, uma reação de neutralização. Isso ele pode fazer. Tá? Mas eles também podem ser reduzidos, ou seja, isso é uma forma que a gente estudou que seria uma obtenção de álcoois através de redução de ácido, tá? Utilizando hidreto de lítio e alumínio. Então você reduz ele primeiro vai passar a aldeído e depois vai chegar a ácido. A gente estudou isso, a álcool, perdão. A gente estudou isso quando viu a obtenção dos álcools, agora a gente está vendo como reação de ácido. Lembrando que, em termos de oxidação, hidroxila menos oxidada que carbonila, menos oxidada que carboxila. Tá? A oxidação cresce para cá. E oxi, e aqui cresce a redução. Tá? Então, reduzindo aqui, primeiro ele vai passar aldeído, que não está aqui, né? E depois ele vai passar a álcool. Ok? Outra coisa que ele pode fazer é reagir com álcools e formar ésteres, ou seja, é a esterificação. Um ácido, quando reage com álcool, acontece isso daqui, ó, S-hidroxila, pega esse H daqui e forma água. Já estudamos isso quando estudamos os éteres. E vai formar agora um éster, que é o propanoato de metila. Tá? E a gente reconhece a ligação éster quando a gente tem um C dupla O ligado a outro carbono. A gente sabe que isso daqui veio do álcool e isso daqui veio do ácido, ok? Ácido acético mais etanol, tá? Aqui, tá vendo? Vai formar o acetato de etila. Essa parte veio do ácido e essa parte veio do álcool. Ok? Coisas que também já estudamos nas aulas de ésteres. Agora vamos para os ésteres propriamente dito. Então, os ésteres, eles têm muita gente falou que eles são muito aplicados na parte de aromas, né? Aromas de flores e frutas resultam na percepção de um conjunto de substâncias voláteis que
atinge o nosso sistema olfativo e normalmente eles são ésteres. A gente está muito associado a odores de fruta, odores bons, assim, digamos, né? Os ésteres com cadeia de até 10 carbonos são voláteis, tá? Eles já tendem a ser mais voláteis. Pela ausência esse hidrogênio aqui, eles não fazem mais as pontes de hidrogênio que deixariam essas ligações mais fortes. Então eles tendem a ser mais unidas, né? Essas moléculas mais unidas. Então eles tendem a fazer... tendem a ser mais voláteis e mais dispersíveis. Por isso que a natureza escolheu os ésteres para serem esses aromas. Dois dos principais ésteres presentes nessa composição, ou seja, o aroma da maçã madura, né, é o acetato de isoamila e o 2-metilbutanoato de etila. Tá vendo a parte esterificada aqui dele? Vemos os ésteres aqui, características. A indústria de alimentos não consegue obter em laboratório a mesma mistura, mas a gente pode tentar sintetizar. Tá? Algumas vezes a gente consegue sintetizar as misturas de ésteres para fazer o aroma assim, similar ao natural. Né? Nunca é idêntico, a gente faz similar. Porque ainda tem outras coisas associadas, mas a gente consegue pegar os ésteres majoritários e tentar mimetizar esses sabores. Obviamente que a gente não consegue agradar todos os paladares, a gente consegue, assim, quem tem o paladar mais apurado sabe quando é artificial ou natural. Pois bem, ésteres são obtidos basicamente reagindo álcool e ácido, como a gente acabou de ver. Tá? Essa aula fica até um pouco meio repetitiva, mas é isso mesmo. Ésteres, temos a hidroxila aqui, o OH do ácido com o H do álcool reagindo, formando água. Tá? É uma reação desidratante, né, que você sai água. E é uma reação sempre catalisada em meio ácido. Na esterificação, o oxigênio que forma a água provém do ácido, ele sai do ácido. Não vamos estudar mecanismo aqui, tá? Mas tem um mecanismo, tem um comportamento. Isso daí é para quem for estudar química no curso superior, vai ver melhor esses mecanismos e entender isso. Tá? Da mesma forma, aqui um exemplo, o ácido acético, quando reage com álcool benzílico, ó, são esse hidrogênio do álcool que sai, esse OH do ácido que saem para formar água, e a gente tem o acetato, né, que vem do nome aqui, ou etanoato de benzila. Lembrando que esse é o benzila. Se não tivesse o CH2, se fosse O ligado diretamente ao anel aromático, só para relembrar, seria o fenila, a famosa pegadinha. Tá? Esse é o benzila mesmo, que tem a metila antes. Só relembrando essa pegadinha que é clássico aí nos vestibulares Enem. Aqui é um éster de gordura, triacilglicerol, né, que a gente já também falou, né, que a gente tem a parte do glicerol e a parte dos ácidos graxos. Quando a gente reage a gordura com o etanol, a gente substitui, tá? A gente libera a glicerina, tá vendo? E gera novos ésteres, só que ligados, tá, a etanol. Tá? São os acetatos. E isso daqui é o famoso biodiesel. Tá? O biodiesel é o ácido graxo ligado a essas partes etílicas aqui, né? Essas etilas aqui que vieram do etanol. Então, é uma reação de transesterificação, digamos assim. É uma formação de novo éster. Essa ligação é rompida, tá? O glicerol é liberado, inclusive ele é um resíduo, tá, da formação do biodiesel, que é um problema. A gente tem que arrumar coisa para fazer com essa glicerina. A gente tem que sobra glicerina pra caramba quando a gente faz isso. Então a gente pega a gordura, faz uma transesterificação com etanol, gera novos ésteres, tá, que é o biodiesel, tá, que são ésteres do ácido graxo com etanol. E a gente tem várias usinas de processamento. O biodiesel já é muito utilizado, e é utilizado óleo de soja, de dendê, de palma para fazer isso, ou óleo de reaproveitamento de resíduo doméstico. Então é uma forma da gente ter esse óleo aí, mas tem esse problema de gerar glicerina. Tá? Então a gente tem que ver um destino do glicerina para esse biodiesel ser viável, mas já sabemos o que é o biodiesel, nada mais é do que a gordura
esterificada com etanol, ou seja, é feito um novo éster. O éster de gordura é quebrado, libera o glicerol e esses ácidos graxos reesterificam com o etanol. E o que acontece? As gorduras, elas são ésteres naturais, tanto as gorduras sólidas quanto os óleos. Daí a gordura é uma coisa importante para a nossa dieta, né? Embora muita gente aí aponte as gorduras como vilãs, mas elas são importantes. A gente tem que ter 15 a 30% da nossa dieta com gorduras, né? Obviamente a gente tenta escolher as melhores gorduras, as gorduras que não são trans, as gorduras mais vegetais, mais insaturadas, ok? As gorduras insaturadas, elas são mais líquidas, elas têm um ponto de fusão menor, elas têm uma circulação melhor no sangue, enfim, então tem toda uma questão as gorduras líquidas serem um pouco mais saudáveis, tá? Lembrando então, aqui temos o glicerol, 1,2,3-propanotriol, é um triálcool. Os ácidos graxos, eles são, o nosso corpo pega esses ácidos graxos e transforma, reage com glicerol. Esse glicerol vem do nosso metabolismo da glicose. Tá? Quando a gente quebra a glicose, tá? A gente transforma ele em gliceraldeído 3-fosfato. E isso daqui pode ser desviado para a síntese de glicerol para esterificar os ácidos graxos que a gente produz também e formar a nossa gordurinha. Tá? Então tudo de origem endógena, tanto que o glicerol da gordura que a gente come é transformado em gliceraldeído 3-fosfato, que pode gerar acetil-CoA. Aí ele gera piruvato, depois acetil-CoA e vai gerar ATP nas nossas células. O nosso glicerol que a gente ingere, né, dos triglicerídeos, ele é aproveitado também. E aqui uma representação espacial dos triglicerídeos, tá? Aqui a parte do glicerol, ok? E aqui os ácidos graxos esterificados nele. E o que acontece? A gordura, ela pode ter gordura saturada, que a gente já viu que não tem dupla ligação, não tem dupla. A monoinsaturada tem uma dupla ligação e a poliinsaturada tem 2 ou mais duplas ligações. Então, beleza. A gordura bovina ela é muito saturada, muito sólida, né? Muito densa. Tem um pouco de gordura monoinsaturada, que também é sólida, dependendo do tamanho dela, mas aqui nesse caso a gente tem uma quantidade quase equivalente da saturada e pouca poliinsaturada. Agora, quando a gente vai para o óleo de sardinha, que é peixe, a gente vê que ela tem mais gordura insaturada, principalmente os poliinsaturados, que são os ômegas, tá? Que é aqueles que têm 3 a 6 insaturações, ômega 3, ômega 6, tá? Que a gente chegou a falar também quando a gente falou. É engraçado que agora a gente está revendo, colocando em prática várias coisas que a gente já viu. Então, se tiver dúvida, pausa aqui. Vá lá na aula quando a gente falou de hidrocarbonetos, quando a gente falou dos alcenos, a gente falou um pouco dessas gorduras ômegas. Vocês podem rever, dar uma olhada legal e volta para essa aula, tá? Faz aí, abre uma outra janelinha, vê. É bem interessante fazer esses paralelos, tá? A manteiga de cacau, tá vendo? Ela já tem também mais gordura saturada, embora seja uma gordura saturada vegetal. A gordura de coco, você vê que ela é mais sólida, ela também tem mais gordura saturada. Quanto mais gordura saturada tem, mais sólido vai ser aquela gordura. Agora, o óleo de milho ou azeite de oliva, ele já tem muito mais gordura insaturada, tá vendo? O óleo de milho tem 52% de insaturada e 34% de poliinsaturado. O azeite, 85% de insaturado e 6% de poliinsaturado. Inclusive, o óleo de milho está sendo hoje em dia muito recomendado e utilizado para substituir o óleo de soja, justamente por ele ter essa quantidade bem maior de gordura poliinsaturada, que é uma gordura tecnicamente mais saudável. Ok? Por isso que esses óleos são líquidos. Mas a gente tem como transformar esses óleos vegetais, como óleo de milho e o próprio azeite, daria para fazer isso, a gente acaba que não faz, porque não tem necessidade, mas esses mais líquidos, a gente pode transformar em gorduras sólidas pelo aquele processo de hidrogenação de alcenos, que a gente viu lá nas reações de alcenos, utilizando o próprio hidrogênio e platina, níquel ou paládio como catalisador. Então, o ácido oleico, que é insaturado, tá vendo? Essa insaturação
ela é quebrada e é transformada em ácido esteárico, que é saturado e é mais sólido do que o ácido oleico. Tá? Então a hidrogenação catalítica ela vai romper duplas ligações e nessas duplas ligações vai colocar hidrogênio. Por isso nós chamamos de gordura vegetal hidrogenada, porque realmente é passado hidrogênio nele. Tá? Hidrogênio mesmo, né? Gás. Aqui temos a gordura hidrogenada e a margarina, que é um tipo de gordura hidrogenada. Ela fica sólida, fica com ponto de fusão bem menor. E outros são os sabões. Os sabões também são ésteres. Tá? Na verdade, eles provêm de ésteres. Então, a gordura, os ácidos, né, os triglicerídeos, ó, aqui de novo a parte do glicerol e aqui os ácidos graxos ligados, 3 ácidos graxos, reagem com a soda cáustica, que é o próprio NaOH, o próprio hidróxido de sódio, com aquecimento. Então, há uma hidrólise desses ésteres. Tá? Há uma hidrólise, não aqui, né? Tá? A hidrólise desses ésteres aqui para liberar esse glicerol e o sabão, que na verdade nada mais é do que o ácido graxo na forma de sal. Por quê? O ácido graxo, cada ácido graxo desse liberado, tá, vai reagir com a soda numa reação ácido-base que eu expliquei lá no início para vocês. Tá? Mas NaOH é uma base, você vai gerar o sal orgânico. Aqui é H+, aqui é OH, vai formar água. Então, vai formar o sal orgânico mais água. E aí, isso daqui é o sabão. É o sabão porque ele vai ter uma parte polar, uma parte com carguinha negativa e uma cauda apolar enorme. Tá? Isso daqui apolar. E isso daqui, polar. Por isso que a gente desenha assim, né? A gente faz um rabinho assim, com zigue-zague. E uma cabecinha, que é a parte polar dela. Aqui vai interagir com água. Perdão. Aqui vai interagir com água. E aqui vai interagir com sujeira, que normalmente é a polar. Beleza? Então, sabão é sim, isso é a reação chamada de saponificação. Tá? E o sabão é muito antigo, tem data de, assim, no início dos milênios, até muito antes. Tá? Por exemplo, lá em Roma tinham usinas de sabão, eles desenterraram usinas de sabão, inclusive os próprios fenícios, 600 anos antes de Cristo. Era simples, cozimento de gordura de carneiro com cinzas. As cinzas, elas são cheias, tá, de carbono reduzido. Tá? Um monte de carbono reduzido por causa da queima, que eles são básicos. Eles não são tão básicos quanto a soda, mas funcionam como se fosse a soda na reação e acaba liberando os ácidos graxos saponificados, ou seja, na forma de sal. Isso daqui é sabão feito de cinza, né? O sabão que a gente chama de sabão artesanal, que muitas vezes na roça tem. E, como eu falei, essa molécula ela tem a parte hidrofóbica, que é a parte apolar, e a parte hidrofílica. E olha que interessante o que acontece com água. Tá? As moléculas de água elas formam uma coisa chamada micela. Tá? Na biologia vocês já devem ter visto isso. A sujeira fica aqui toda circulada pela parte apolar e aqui ela faz uma bolinha e a parte polar interage com a água e com isso a sujeira fica solúvel em água. Muito legal. É o princípio de funcionamento dos sabões. Ok? Então vamos lá, vamos fazer uns exercícios aqui, lá da página 205. A região das axilas no corpo humano é quente e úmido, que favorece a proliferação de micro-organismos, né, que dá aquela subaqueira na gente, como produto de metabolismo. Substâncias de odores desagradáveis, entre elas os ácidos carboxílicos, e normalmente são ácidos. Olha só, esses odores são ácidos carboxílicos liberados pelas bactérias. Uma das substâncias responsáveis pelo odor desagradável do suor é o ácido 3-metil-X2-enóico. Tá? 3-metil, ácido 3-metil-X2-enóico. Tá?
represente a fórmula estrutural do ácido carboxílico citado no texto. A gente não chegou a falar dele, mas é o ácido hexenoico, é um ácido carboxílico que tem dupla ligação. Ó, lembrando que é um infixo de dupla ligação. Na verdade é o ácido hexenoico. Então já vamos desenhar o ácido hexenoico aqui, tá? Ó, isso daqui é a letra A, tá? OOH, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6. Ó, carbono 1, 2. Não, ficou feio esse desenho, né? Vou fazer bonitinho. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Ácido 3-metil. Ó, então, 3 aqui. Vou só desenhar aqui para ficar mais fácil. 3-metil, temos um metil. X2-enoico. Então, no carbono 2 eu tenho a dupla ligação. É isso daqui. É um ácido insaturado. Beleza. Agora vamos ver. A letra A é esse. Ácido 3-metil X2, para mostrar que 2-en, né, que é a dupla ligação do carbono 2, é enoico. Algumas formulações de talcos e desodorantes utilizam em sua composição bicarbonato de sódio para combater odores da transpiração, para combater esse odor fétido aqui, que sai do subaquinho da gente. Sabendo que os sais de sódio de ácidos carboxílicos são praticamente inodoros, o que acontece? Isso daqui fede. Mas se eu transformar isso daqui num sal, ele não fede mais. E esses talcos antissépticos têm bicarbonato. Olha o que vai acontecer. Vai acontecer isso. O ácido carboxílico, em questão fedorento, vai reagir com bicarbonato de sódio, que é uma base bicarbonato. Aqui é ácido H+, e aqui é HCO3-. Isso daqui vai se unir, tá? E eu vou formar o sal orgânico. O-, e, tá? O Na+ vai ficar grudadinho aqui para formar o sal. Isso já não fede. Mas H2CO3, que a gente já sabe que isso daqui vai virar água mais CO2. Eu neutralizei o ácido, tá? E protegi o meu subaco do cheiro ruim. Mais um exercício sobre biodiesel. O biodiesel é constituído por uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos, né, de ácidos graxos obtidos como resultado da reação de transesterificação, ou seja, a troca de unidade do éster, que nem eu fiz para vocês naquela. Considere o triacilglicerol representado seguinte. Temos aqui um triacilglicerol. Vamos achar aqui o glicerol. Ó. Já acho os 3 carbonos com os oxigênios pendurados. Ó. Só botar o H aqui, subentende-se que a gente já sabe que aqui é do glicerol. Represente as fórmulas estruturais dos ésteres metílicos obtidos na reação desse triacilglicerol com metanol. Bom, então é um novo éster que eu vou formar. Basta pegar esses ésteres aqui, vou fazer só o primeiro, só para vocês verem. Ó, CH2, 7, CH, CH, CH2, 5, CH3. Aí vou separar, porque houve a transesterificação, tem que fazer a hidrólise. E vou colocar o OH aqui, né? E é com metanol, tá? Aí eu vou botar o CH3, porque agora eu coloquei a transesterificação usando metanol, que tem um carbono só. Ok? Epa, perdão. Ou seja, vou fazer a mesma coisa para esse ácido graxo e para esse ácido graxo. É o mesmo raciocínio. Tá? E que outro produto é obtido dessa reação? Né? O glicerol, que é o subproduto da síntese de biodiesel. Beleza? Então, pessoal, era isso que tínhamos para ver. Terminamos as substâncias oxigenadas. Tá? Obviamente que tem mais reações lá no livro. Quem puder dar uma olhadinha para ver,
Tem coisa bem curiosa, bem legal lá. Tá? Mas a base é essa, o mais importante pra gente é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha sido proveitoso. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Não esqueça de estar sempre acompanhando a nossa plataforma lá. Vou deixar algumas atividades lá depois. Dessa vez eu estou fazendo diferente. Estou gravando as aulas e depois deixando as atividades. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.